Pedra Preta, né? Pedra Preta tem muita história para contar nesses 50 anos, as memórias, as lembranças, e o que a gente vai lembrando aqui, a gente vai trazendo aí para vocês, contando para vocês aí do outro lado, as memórias aqui nessa temporada para lá especial do Contador de Histórias, as memórias de Pedra Preta. E hoje eu queria lembrar aí para vocês, muitas pessoas que já moram em Pedra Preta há muito tempo, lá quase no início, né, ali Pedra Preta, tinha muitas flores na entrada da cidade. A cidade era toda arborizada, né? Antigamente a gente também tinha aqui em Pedra Preta um local onde plantava, né, as flores. Agora eu me perdi no nome aí, mas plantava as plantas, plantava as flores e fazia doação para população. Acho que era um canteiro, acho que esse é o nome, um canteiro popular para a cidade. Então você entrava na entrada da cidade, o desenho, né, das plantas, ali tinha as árvores não, perdão, as flores todas desenhadas, coloridas, então era uma entrada muito grande. Nessa época era um médico que era prefeito da cidade, o Dr. Luiz, né, que ficou conhecido como prefeito das flores. Né, a cidade ela era muito arborizada mesmo. Quando eu era pequeno eu lembro ainda desse canteiro que ficava ali próximo à caixa d'água. Tinha um canteiro ali municipal para as pessoas plantarem, né? E também lembro que tinha horta também naquela época, né? Então foram ideias aí que foram implantadas conforme o tempo. Eu creio que na época, né? Acho que essa era a forma viável para o prefeito ver a cidade com mais beleza, para que as pessoas visitassem a cidade e visse mais beleza na cidade. Provavelmente é a criatividade da época, né? E também quem não aceitaria que uma cidade fosse tão linda assim, né? Com flores, né? Plantas, árvores e arborização. Então houve-se também depois outros projetos sociais, né? Onde se plantaram árvores, fizeram plantações. Hoje em dia mais moderno, mais contemporâneo, como eu posso dizer, lá no polo esportivo, né, teve alguns projetos sociais que plantaram árvores ali e outros lugares também foram plantados árvores, né. Eu creio que Pedra Preta ainda precisa bastante desse processo de arborização, mas também seria lindo, né. Uma vez eu estava até discutindo com o pessoal uma ideia de plantar vários ipês, amarelos ipês, de cores. Pedra Preta também tem alguns ipês, né, por conta dos cerrados, e ali conforme setembro, próximo à primavera, dá muitas flores e fica visualmente bonito e arborizado, né? Uma coisa bem mais linda. Hoje em dia lá a gente acho que tem uma reserva ambiental ali próximo ao Parque da Lagoa, né? Onde foram plantadas várias plantas, e em outros lugares eu acho que teve diversas ações. E uma das coisas que eu também acho muito lindo na população, que esses dias eu estava fazendo caminhada, um tempo atrás, e caminhada ali no Parque da Lagoa, vi algumas pessoas da população mesmo plantando algumas plantas ali, né? Então a gente vê que há sim algumas pessoas que estão preocupadas, e a gente pode se tornar exemplo disso, né? Quando você vai ali plantar uma árvore, leva o seu filho, a criança, ela vai ver você plantando e vai entender que aquilo ali foi uma planta que você colocou ali, e ela também vai te ajudar, e muitas das vezes vai ter essa dinâmica, né, dele entender, eu preciso cuidar disso aqui, eu preciso arborizar isso aqui. Então tudo isso creio que começou lá atrás, né, como o doutor lá tinha começado com esse idealismo e muitas outras pessoas, né, apesar que para algumas pessoas a visão de plantar flores na entrada, de arborizar alguns lugares, algumas temáticas é algo muito simples, mas é algo muito lindo. Já imaginou quando as pessoas forem visitar no final do ano a cidade, forem visitar os lugares, as praças, os lugares ambientais, vai falar assim, nossa, que coisa linda, né? Vai levar aquilo como lembranças, fotos, e falar, ó, cidade de Pedra Preta é uma cidade linda por isso, isso e tal. Então, assim, apesar que eu acho a minha cidade que tem muitos pontos ainda lindo naturalmente, né? Mas nós, como população, a gente tem esse grande poder, essa grande força de colocar o nosso meio ambiente em primeiro lugar, deixar uma cidade mais linda e arborizada para os próximos 50 anos. Eu acho que um dos nossos projetos para os próximos 50 anos aqui no nosso audiovisual, nessa homenagem aos 50 anos de Pedra Preta, para os futuros 50 anos, é a gente falar sobre esse processo de arborização, esse processo de cuidar do meio ambiente para a gente deixar futuras gerações. Então acho que a nossa temática é o futuro, daqui 50 anos, que a gente espera. O que você espera para os seus filhos, para os seus netos? Acho que a gente já viveu aí boa parte desses 50 anos, né? Eu 20 e poucos anos,
e muitos outros já viveram muito mais do que isso. Então o que a gente quer deixar de legado daqui para frente? Hein? O que a gente quer deixar de legado aí para as nossas próximas histórias daqui 50 anos, né? Aqui quando Pedra Preta comemorar 100 anos de emancipação histórico, como que a gente quer que seja lembrado? Para a gente honrar as pessoas lá do passado, inclusive a gestão desse doutor aí que deixou, doutor Luiz, né, que deixou esse legado aí das flores, né, como ele era carinhosamente chamado na época, do médico das flores, prefeito das flores, né, que ele era médico. Então o que a gente quer deixar aí de legado para os nossos próximos 50 anos? Né? Fala para mim aí, ó, nessa edição especiais das memórias. E é muito bom a gente deixar memórias de flores, de árvores, de verde, de natureza, de ambiente, de sombra, né? Aí para os nossos próximos 50 anos da cidade de Pedra Preta. Eu acho que uma das lembranças muito massa da gente aqui era da época que 10 centavos valia muito dinheiro, né? A gente sempre ganhava R$ 1 do nosso pai, era a nossa riqueza, era a nossa felicidade. E como todas as cidades pequenas, sempre tem os barzinhos, aqueles barzinhos que vendia doce, que vendia as pitulinhas, acho que vocês conhecem, refrigerante, guaraná num saquinho, aquele, tudo quanto é tipo de doce de várias cores, doce de banana, vários. Então, assim, uma das nossas paçoquinha também, né? Uma das nossas maiores felicidades era quando a gente ganhava essas. Como eu havia falado, nossa riqueza quando a gente era criança, e principalmente o pessoal do interior, era quando a gente ganhava essas moedinhas. 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos pra gente era R$ 50. Eu lembro que a gente ia pros barzinhos que tinha aqui, próximo, que esses barzinhos sempre vendia esses doces, né, tradicionais e tal. E sempre tinha um doce do momento, um doce da época ali, o pirulito rosado, o pirulito cheio de cor, alguma coisa diferente. A gente sempre ia para comprar, tinha a chupetinha, todos esses negócios. E aqui na cidade pequena, no interior, sempre tem uns botequinhos. E a gente tinha aqui o bar do Seu Zé. Tinha os dois Seu Zé, que era o Seu Zé de um lado e o Seu Zé do outro. Né? Tinha o boliche do Seu Zé e o bar do Seu Zé. Né? E a gente sempre comprava nesses bar boliche, ganhava moedinha 50 centavos, ia buscar balinha, buscar doce. Tinha um Seu Zé de Baixo, que ficava perto do bar do Jovalino, que todo mundo conhece aqui, o famoso bar do Jovalino, né? Que não sei se hoje ainda está aberto. Aí tinha um Seu Zé que era próximo aqui da minha casa também, né? Tinha o Seu Tavim, né? Que até hoje tem o Seu Tavim, mas o Seu Tavim era muito distante pra gente ir. Tinha vários outros lugares que a gente ia aqui para comprar. Criança, né? Sempre em cidade interior tem essas coisas. Então, uma das nossas lembranças nessa época era isso. E a gente sempre comprava bolita, peão, essas coisas, né? Brinquedo ali pra gente brincar. Sempre tinha o skinny também, né? O bar do Seu Zé de Baixo aqui, próximo ao bailão do Dil também, que a gente ia quando era criança. Minha mãe sempre levava a gente lá, que tinha uns bailões no domingo, e sempre tinha um barzinho ali. Foi um lugar onde que acolheu muita gente. Tinha a famosa suquita, né? Aquelas garrafas de suquita tradicional, que era a famosa Fanta da época, né? Que era muito gostoso. Também tinha vocês vão lembrar muito, gente. Agora eu até esqueci o nome, que era um Guaraná, né? Que era vendido num litro, né? Mais ou menos desse tamanho. Que a gente sempre comprava lá, né? A molecada sempre sentava, comprava. E o cara lá do bar sempre colocava pra gente dentro de um saco plástico para tomar no canudinho. Sempre o refrigerante. Né? Era uma coisa tradição da nossa época. Naquela época não tinha tanta internet. Nossa brincadeira era essa. Chegou 4 horas da tarde, né? Sempre descia, vinha pra casa do meu pai. Sempre pedia umas moedinhas pro meu pai. Meu pai sempre guardava umas moedinhas, né? E quando a gente tava merecendo, ele sempre dava uma moedinha pra gente. Ele juntava uma moedinha pro outro e todo mundo ia pro barzinho, pra negociada, comprar esses negócios doces, esses brinquedos, bolita, esses negócios peão. Sempre tinha as novidades no barzinho. Tinha as figurinhas também dos álbuns, né? De desenho animado. Tinha o Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball, né? E a nossa infância sempre foi assim, né? Saía da escola e ia para esses lugares, né? Pra comprar negócio. Também tinha um mercado BMS que a gente comprava sempre as novidades que vinha sempre lá, né? Eu juntava moedinha, juntava latinha também.
Eu lembro também que na nossa infância a gente vendia maracujá, aqui no fundo da casa o meu pai tinha um pé de maracujá, aí juntava nós e as molecadas, colocava um caixote atrás da bicicleta e saía vendendo maracujá a R$ 1 na época, e vendia muito, gente, mas muito. E acabava maracujá, vinha maracujá, a gente sempre tava ali pra ganhar as nossas moedas e uns trocos, né? Sempre a molecada se virava de uma forma ou outra, também quando não ganhava moeda dos pais, né? Pra tá comprando os brinquedinhos, negócio. Mas o bar o boliche do seu Zé, ali de baixo, marcou bastante. O bar do Jovalino marcou bastante, do seu Zé aqui do lado. O bar do Peba também, que até hoje existe o bar do Peba, mas hoje é outro nome. O bar do Peba foi muito importante, também marcou bastante a nossa infância. Crescemos nesse meio, nesse meio aí, né? Cidade pequena de interior, sempre tinha uns bolichos, né? E a gente sempre ia ali para comprar os doces, os brinquedos, as coisas, né? Então vai ser lembranças que a gente vai deixar para sempre. De uma época que não tinha muita internet. São memórias que a gente vai guardar eternamente de uma época que não existia muito meio de comunicação que atrapalhasse a nossa infância, né? Nossa diversão era basicamente essa. Eu saía da escola de manhã ou à tarde, sempre ganhava as moedas e ia comprar os doces para dividir juntamente com a molecada, chiclete, pirulita, todas essas coisas, né, que fazia a gente feliz naquela época, naqueles momentos. Hoje em dia as coisas estão mais modernas, creio que a gente não pode criticar, né, porque cada tempo tem o seu tempo e a gente precisa respeitar isso, né, mas foram parte das memórias aí da nossa cidade, das memórias de Pedra Preta. Quem nunca, né? Qual o jovem, qual é o adulto de hoje que não se lembra desses lugares, quando o pessoal se reunia para isso, para essas brincadeiras, para a gente brincar, para a gente comprar ali os nossos brinquedos, pirulita, essas coisas. Então era muito saudável nessa época. Então são memórias que vão ficar guardadas eternamente aqui pra gente, né? E são memórias aí dos nossos 50 anos, dos 50 anos da cidade de Pedra Preta. Quais são as memórias que você tem desse lugar?